Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o meu livro. Saiu recentemente, em janeiro, o meu livro novo Revitalizar e queria falar-vos um bocadinho sobre ele, visto que os lançamentos este ano e, bem, em 2020 já estavam a ser assim, está tudo trocado. É um bocadinho difícil conseguir ter um momento em que vos posso explicar tudo sem ser assim por estas vias digitais, por isso eu espero que seja através do YouTube, seja através das aplicações de podcast, quem nos está a ouvir consiga perceber realmente que tipo de conteúdos é que ele nos traz e o que é que trata este Revitalizar. Vou-vos só recapitular em relação aqui aos meus livros. Vou mostrar para a câmara para quem nos está a ver. O meu primeiro livro foi o Superalimentos, depois surgiu o Equilíbrio e agora o Revitalizar. Então, este Revitalizar acaba por ser um bocadinho um apanhado dos outros dois. Ou seja, neste livro nós tentamos focar-nos na prevenção do envelhecimento e obviamente que todos nós vamos envelhecendo ao longo da vida, não é nenhuma fórmula mágica, nem encontrei aqui nada que vos vá dizer como é que vocês ficam sem rugas ou jovens eternamente. A ideia não é essa. A ideia é realmente nós termos um estilo de vida que nos permite termos qualidade, envelhecermos bem para chegarmos às várias fases da nossa vida sempre com boa qualidade de vida e com saúde. E não é propriamente chegarmos a uma idade em que se calhar temos mais liberdade de horário porque já não estamos a trabalhar, mas não conseguimos fazer uma série de coisas porque estamos limitados física ou psicologicamente, não é? Portanto, a ideia é a promoção da saúde sob todos os pontos de vista. E isso faz desde muito cedo, desde crianças, não é uma coisa que temos que nos preocupar, não há uma idade para nos começarmos a preocupar, não é aos 20, ou aos 30, ou aos 40, é realmente desde sempre que nós precisamos de ter um estilo de vida adequado com boas práticas. E agora se vocês me estão a ouvir e pensam assim, mas eu tenho 30 anos ou 40 anos e nunca me preocupei com isso. Será que ainda vou a tempo? Claro. O objetivo é nós começarmos por algum lado. Nós não temos uma idade boa para começar, nem uma idade a partir do qual já não vale a pena. A ideia é sempre fazermos o melhor possível para conseguirmos prevenir o envelhecimento precoce. E isto, o envelhecimento precoce, posso já dizer que uma das melhores formas de prevenir é termos um peso saudável, uma massa gorda saudável. Se vocês forem curiosos e tiverem aquelas balanças com vários dados, aquelas que hoje em dia já nos dão uma análise corporal muito completa, conseguem ver a idade metabólica. Claro que é uma estimativa, claro que é uma coisa que tem uma variabilidade muito grande e muita margem de erro, mas nós conseguimos perceber que se nos pesarmos em várias balanças diferentes e todas as balanças em que nos pesamos, a nossa idade metabólica tende a ser maior do que aquela em que nós nos encontramos, provavelmente significa que nós estamos a fazer uma previsão, o nosso corpo está a ter uma previsão de envelhecimento mais acelerado do que aquilo que seria o suposto. Pelo contrário, muitas pessoas que se calhar usam estas balanças, vão se pesar e veem que a idade metabólica é mais baixa, conseguem perceber que estão a ter uma composição corporal, não se trata propriamente de estilo de vida, isto é focado na composição corporal, que está a fazer com que consigam ter uma taxa de envelhecimento que se calhar até é inferior àquela que têm no momento. E, portanto, isto faz-nos pensar um bocado e pôr em perspectiva o que raio é isto da idade metabólica e como é que, na realidade, a alimentação pode, de facto, afetar a nossa idade metabólica, a nossa idade geral, a forma como nós nos sentimos. Então, eu como vos dizia, este livro acaba por ser um compilar dos outros dois, mais um acrescento àquilo que é a minha filosofia alimentar. E porquê? Porque, de uma forma geral, aquilo que eu referi nos outros dois eram temas muito específicos e o Revitalizar acaba por ser um bocadinho mais geral. Obviamente, são todos focados na prevenção de doenças, são todos focados numa alimentação funcional, numa alimentação que nos permita conhecer melhor o nosso corpo e cuidarmos melhor dele, mas o Revitalizar acaba por incluir um bocadinho dos outros dois para vos explicar melhor então estes conceitos. E vou-vos mostrar também daqui a pouco já aqui as receitas para quem nos está a ver no YouTube. Isto agora tem estas vantagens de
quem vê no YouTube consegue ir espreitar o livro por dentro, por isso aproveitem se estão curiosos com o livro. Eu gosto sempre imenso de ver os livros de receitas, como é que são feitos, como é que são as fotografias, a parte gráfica nos livros que têm receitas, para mim é muito importante, e acredito que se me estão a ouvir, provavelmente também vão ter curiosidade por aí, portanto aproveitem, este episódio vale muito a pena ver no YouTube. Mas então, esta primeira parte do livro, eu normalmente faço sempre umas introduções grandes. Quem me conhece sabe que eu costumo dedicar 50, 60 páginas de introdução a componentes mais técnicos. E a minha mãe, que é sempre uma pessoa muito crítica destas coisas, diz-me sempre se estou com uma linguagem mais técnica, se estou com uma linguagem muito acessível. Ela neste livro disse-me que a linguagem do livro em si estava bastante mais técnica. Era um livro para ler com atenção. Por um lado, fiquei bastante contente com esta observação, porque realmente eu queria que este livro vos explicasse conceitos que se calhar não são muito fáceis de entender, ou por outro lado também não são tão explorados, não são aqueles assuntos tão mainstream, mas ao mesmo tempo eu também queria que realmente fosse um livro que vocês pudessem sublinhar, que pudessem prestar atenção, compreender conceitos assim mais elaborados, e portanto acho que consegui lá tocar na mousse. Basicamente, nesta parte inicial, falo-vos de como é que nós envelhecemos, ou seja, explicar-vos aqui o conceito, explico-vos o conceito do metabolismo, o que é que são os radicais livres, o que é o stress oxidativo, porque é que nós precisamos de antioxidantes, porque é que o exercício físico eventualmente pode promover um maior stress oxidativo e porque é que nós não encaramos isso como uma coisa má. Portanto, há muitas componentes que eu acho que é interessante percebermos, mas para vocês perceberem, quando nós temos um grande nível de stress oxidativo, que pode ser provocado efetivamente pelo stress a que nós estamos sujeitos, pode ser provocado pela exposição a várias toxinas, pode ser provocado por uma má alimentação, pelo álcool, pelo tabaco, pelo que for. Mas quando nós temos estes níveis de stress oxidativo muito elevados, nós temos uma probabilidade muito maior de desenvolvermos determinadas doenças, nomeadamente determinados tipos de cancro, doenças cardiovasculares, doenças degenerativas como Alzheimer ou Parkinson, doenças inflamatórias, degeneração macular também. Portanto, o que é que isto nos diz? Que se nós tivermos uma grande exposição a stress, e nomeadamente se tivermos um grande nível de stress oxidativo, que é basicamente o stress dentro das nossas células, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma predisposição maior ao longo do tempo para desenvolvermos uma série de doenças, sejam doenças que nós associamos mais a coisas físicas, como as cardiovasculares, sejam doenças que afetam as nossas capacidades mais cognitivas, como é o caso do Alzheimer ou do Parkinson. E portanto, acho que é realmente foi aqui uma coisa que eu coloquei, que eu acho que em termos de conceitos acaba por se tornar, se calhar, como vos dizia, aquela coisa que nós temos que sublinhar e ter mais atenção, mas a verdade é que este processo do stress oxidativo é uma coisa que quando eu estava a trabalhar numa empresa que dava muita formação sobre este tema, eu fazia muitos gráficos e muitas bolinhas e tentar explicar e muitos desenhos para realmente fazer com que as pessoas entendessem como é que este processo do stress ocorre e porque é que toda a gente já ouviu falar de antioxidantes, mas parece que ninguém sabe exatamente para que é que eles servem, não é? Nós falamos muito dos antioxidantes e sabemos que os antioxidantes são bons porque eles sempre foram pintados dessa forma. É verdade que eles são bons, é um dos temas que eu falo muito no Superalimentos e foi um dos temas que eu resumi aqui no Revitalizar, com esta tabela que vos mostro aqui, sobre basicamente quais é que são os alimentos que são considerados superalimentos, ou seja, que acabam por ter níveis de antioxidantes extremamente elevados, e quais é que são os alimentos que nós podemos usar mais específicos, que têm evidência científica, por exemplo, para a prevenção de depressões, ou para a prevenção de formação de cancro, ou para a desintoxicação, ou para nos ajudar a equilibrar os nossos hormônios. Portanto, acabam por ter aqui uma tabela que resume estes conceitos e que acaba por vos ajudar a perceber onde é que realmente vamos buscar todos estes antioxidantes a alimentos. E atenção que, portanto, uma coisa que já falava no Superalimentos e que falo aqui também é que superalimentos não têm que ser só coisas esquisitas que nós não temos em Portugal. Podem ser espinafres, nozes, mirtilos, pode ser gengibre, podem ser coisas que nós já estamos bastante habituados e que temos por aqui e que já fazem parte, de certa forma, da nossa alimentação. E isso é muito importante.
Então, de uma forma geral, esta questão das toxinas e dos antioxidantes, acho que também é importante nós percebermos. Fala aqui muito de toxinas que estão nos alimentos e que toxinas são essas, e nomeadamente, se nós pensarmos em toxinas em alimentos, vocês devem imediatamente pensar em processados, né? Em conservantes, em corantes, em intensificadores de sabores, em reguladores de acidez, em coisas que são adicionadas aos alimentos, e por isso é que obviamente uma alimentação de promoção de um envelhecimento saudável vai ter um mínimo número de exposição a este tipo de coisas. Isto significa que nós temos que desempacotar menos e descascar mais, basicamente. Ou seja, temos uma alimentação muito mais leve, muito mais saudável, muito mais fresca, digamos assim. Falo também da importância do sono, e isso é uma coisa que eu exploro muito nas consultas, tento perceber se realmente nós temos um sono de qualidade, se dormimos bem, se dormimos as horas todas que são necessárias, porque realmente o sono desempenha um papel muito importante na nossa saúde, e tentei explicar-vos aqui um bocadinho. Claro que o sono se relaciona de uma forma mais indireta com a alimentação, às vezes direta, né? Porque aquilo que nós comemos antes de irmos dormir afeta a qualidade do sono, mas realmente tentei explicar-vos aqui também um bocadinho como é que acontecia esta regulação hormonal no sono. Também do exercício físico, obviamente não é a minha área, portanto eu não explorei muito, quis só trazer-vos os principais estudos e o que é que nós conseguimos encontrar a nível de tipos de exercício físico e o que é que a ciência nos diz sobre o tipo que nós devemos fazer, a frequência, etc., a intensidade para a prevenção do envelhecimento. E posso já dizer que uma das principais conclusões que podemos ter é que, independentemente do tipo de exercício, o que importa é nós mexermos, não é? Encontrarmos alguma coisa que nos permita sermos fisicamente ativos. E, portanto, isso é a mensagem base que vos quero deixar. Depois, tentei introduzir aqui uma parte que fala um bocadinho de hormonas também. Tentámos perceber realmente como é que as nossas hormonas vão equilibrar ou desequilibrar o nosso organismo, e também trouxe-vos aqui alguns alimentos que até são considerados quase superalimentos também. Quais é que são alguns alimentos que nós podemos usar para nos permitirem alguma regulação e equilíbrio hormonal, como maca, ashwagandha ou óleo de onagra, por exemplo. Alguns destes, se calhar, vocês já ouviram falar e estão muito associados à saúde feminina. Nos homens também, o zinco, por exemplo, que está presente em inúmeros alimentos, que tem um papel extremamente importante para o equilíbrio hormonal. E também fala aqui de como é que nós podemos perceber se realmente nós podemos estar com desequilíbrios hormonais e não fizemos nenhuma análise, portanto não temos a certeza, mas como é que nós podemos realmente perceber quais é que são os sinais. Podem ter, por exemplo, muito stress, muita ansiedade, muita irritabilidade, ou sentirem que estão constantemente sob tensão, e isso obviamente dá-nos aqui uma ideia de que realmente alguma coisa pode não estar bem. Insónias ou dificuldades muito grandes em mantermos um sono reparador, o aumento inexplicável do peso também é um sinal que podemos ter aqui um desequilíbrio hormonal. A perda de líbido, um cansaço ao acordar, falhas de memória, pele seca, queda de cabelo. Há muitas coisas que nós podemos sentir que podem estar na origem de um desequilíbrio hormonal ou vice-versa, não é? Uma das coisas que este livro vos explica é que nós não precisamos de estar à espera propriamente de um diagnóstico para nos conseguirmos tratar. Aquilo que eu tento aqui explicar é que, se nós tivermos os cuidados necessários e se nós temos ali um sinal de que pode estar a haver um desequilíbrio hormonal, mesmo que nós não saibamos exatamente qual é, nós, a não ser que tenhamos sintomas muito graves, podemos tentar fazer uma correção destes desequilíbrios com o estilo de vida. Se nós sabemos que passamos por um período de muito stress, estamos a dormir mal, andamos a descurar a nossa alimentação e o exercício físico, então se calhar isto são as práticas que nós temos que equilibrar primeiro para conseguirmos equilibrar realmente os nossos valores hormonais. E não é preciso grandes tratamentos muito além disso. Claro que isto depende de caso para caso, mas eu aqui tento com este livro dar-vos uma ideia de como é que vocês, se estão a desviar daquilo que é o caminho, podem rapidamente voltar e tentar melhorar os vossos sintomas. Isto para mim é muito importante. Depois, inflamação, uma coisa que já introduzia no superalimentos, que acho que é no equilíbrio, desculpem, que acho que é super importante nós realmente darmos atenção. Há inúmeras formas de nós sentirmos inflamação, e há realmente uma tendência, pelo menos aquilo que eu vejo nas minhas consultas, é que há uma tendência muito grande para haver sintomas no intestino que depois revelam inflamações noutras partes do corpo. Pode ser aquela questão que vos estava a referir da queda do cabelo. Muitas vezes são dores articulares e, portanto, um desconforto a nível das articulações é um dos sintomas que nós associamos logo. Ok, há aqui um distúrbio intestinal, há uma dor nas articulações, provavelmente temos aqui uma inflamação intestinal que está associada a isto.
Há outras coisas como problemas de pele, o acne, enxaquecas, portanto há muitas coisas que nós podemos detectar como sinais de inflamação que se calhar temos que corrigir através do intestino, e aqui com este livro também ajudo-vos a perceber isso. Falo-vos também da questão da fome emocional, da gestão do peso, da importância que isso tem para a prevenção do envelhecimento, como vos dizia no início, aquela questão de termos mais massa gorda ou não, e de como é que isso pode realmente afetar a nossa idade metabólica ou a previsão do nosso envelhecimento. E depois falo-vos aqui muito de um tópico que eu acho que realmente acaba por ser mais técnico, que é o impacto genético. Então, quis introduzir um bocadinho uma questão que eu tenho estudado muito também nos últimos tempos, que são os testes genéticos. A nutrigenómica, a nutrigenética, a epigenética nutricional, como é que nós realmente, estudando um bocadinho melhor o nosso código genético, conseguimos perceber a predisposição que temos para o desenvolvimento de determinadas doenças, e isso pode nos levar basicamente a focarmos mais em determinadas áreas da nossa saúde. Se eu sei que tenho uma predisposição para doenças cardiovasculares, então se calhar vou-me focar muito na ingestão de ácidos gordos ômega 3, em exercício que tenha uma maior incidência cardiovascular e se calhar que ajude mais a manter o coração sempre mais saudável e ativo, a ter uma alimentação que tem menos gorduras saturadas. Portanto, estes testes ajudam-nos a guiarmos um bocadinho. Tem outra vantagem muito grande, que além da questão das doenças, estes testes permitem-nos também perceber como é que vai ser a nossa capacidade de resposta a determinadas tendências nutricionais. E isto é sobretudo importante, por exemplo, para pessoas que fazem dietas a vida inteira e estão sempre em dietas ioiô e nunca conseguem descobrir aquilo que as equilibra. Então, estes testes basicamente ajudam-nos a perceber se eu tenho uma maior capacidade de resposta a jejum intermitente, se o meu corpo vai ou não reagir bem a coisas como a redução dos hidratos de carbono ou uma dieta mais hiperproteica. Portanto, ele ajuda-nos a perceber, de acordo com o nosso código genético, o que é que poderia ser a melhor abordagem, e portanto isso a nível de consultas de nutrição é incrível, ajuda realmente. E também nos dá umas luzes sobre o que é que nós temos que fazer o resto da vida para conseguirmos manter o nosso peso estável. É claro que eu acho que não é só o resultado de um teste que vai ser milagroso, porque a pessoa pode, percebe que o jejum intermitente funciona bem, durante um processo de emagrecimento faz o jejum intermitente e depois, quando está numa fase de manutenção, esquece desta questão e começa a voltar aos velhos hábitos. Claro que o que é que acontece aqui? Nós vamos ter uma tendência muito maior para andarmos sempre outra vez em ioiôs, não é? Isto, no fundo, o que é importante é que nós consigamos perceber quais é que são as melhores estratégias para nós e realmente ganharmos hábitos que são duradouros, são hábitos de estilo de vida de uma forma, eu diria, hábitos de estilo de vida para a vida, passando a redundância, ou seja, uma forma duradoura e longa que nós não vamos deixar de ter estas práticas. Isso é o mais importante, não é? Porque é que eu vou fazer um esforço para me alimentar bem durante 2 ou 3 ou 4 meses para perder peso e depois de repente volta tudo ao que era antes? Não faz sentido. Se calhar temos que ter algumas regras e perceber que se o que eu fazia antes me fazia aumentar de peso, então o que eu tenho que fazer é continuar a incluir boas práticas e coisas que eu gosto de fazer, mas se calhar não abusar tanto, não é? Encontrar um ponto de equilíbrio entre uma alimentação saudável e os momentos de prazer em que eu acabo por comer menos bem. E se realmente eu noto que aquilo que me faz aumentar muito de peso é a fome emocional, então eu também tenho que ter capacidade de lidar com ela e acho que devo dar atenção a isso. Toda a gente que eu conheço, e eu inclusive, têm relações com a alimentação assim estranhas, ou são memórias, ou são crenças que nós temos que acabam por nos prejudicar porque achamos que realmente nunca vamos conseguir superar aquilo, ou porque sabemos que se eu comprar este alimento eu vou comer, ou eu não consigo abrir o pacote e só comer 3 ou 4 tenho que comer as bolachas todas. Isto são crenças que nós acabamos por criar que não nos fazem bem. Nós não somos dependentes daquilo, nós temos é que conseguir resolver. Porquê é que eu comi aquelas bolachas todas? Pode ser por gula, não é? Estava-me a saber bem e apeteceu-me. Mas se eu quero controlar a minha alimentação e se eu não tenho fome e continuei a comer, e se isto se repete no tempo várias vezes, seja com bolachas ou com outras coisas, então se calhar eu estou ali a ir buscar um escape para algo emocional que eu não estou a conseguir controlar. E portanto, a fome emocional é um tema que é muito giro para nós realmente despertarmos a nossa atenção para esse tipo de comportamentos e percebermos como é que eu vou resolver isto, porque eu não vou andar a vida inteira com medo de ter este alimento em casa e acabar por comer o pacote inteiro. Okay? Isto é muito importante corrigir. Depois, ainda focando naquilo que eu falo muito no intestino, no livro do equilíbrio, probióticos, pré-bióticos, como é que o intestino realmente tem um papel tão importante na nossa saúde, e tem. Já disse isto várias vezes noutros episódios do podcast.
ter sintomas de desconforto intestinal não é normal, nem é suposto. Pode acontecer uma vez porque comemos mal, mas ter recorrentemente não é suposto. Nós temos que tratar isso. Temos que tratar uma obstipação da mesma maneira que temos que tratar uma diarreia constante. Temos que tratar um inchaço e dilatação abdominal depois de comer da mesma maneira que temos que tratar a dor. Portanto, temos que focar em alimentos que realmente vão promover a saúde intestinal, em alimentos que nos fornecem pré-bióticos para alimentar as nossas bactérias e em perceber como é que eu incluo mais probióticos, bactérias boas no meu dia-a-dia para fazer com que o meu intestino esteja forte. Lembre-se que é o principal foco para a nossa imunidade é o intestino. Então é realmente aqui que nós temos que nos focar. Depois, este livro fala muito na diminuição do stress e do isolamento. Claro que este ano, 2020 e 2021 têm sido uma maluquice em termos de isolamento e o que nós ouvimos todos os dias é isolem-se, confinem-se, pronto. Quando nós pensamos nas populações que têm uma esperança média de vida maior, o que nós vemos é que há sempre pontos comuns entre elas, pontos como uma boa alimentação, uma vida relativamente calma, sem grande stress, uma vida fisicamente ativa durante muito tempo, uma vida em comunidade, em que há realmente uma vida social ativa. Isto não quer dizer que perante estas situações vocês tenham que se isolar física e quase psicologicamente, não é? Felizmente as tecnologias permitem-nos usar o telefone, usar os vídeos, fazermos algo, de alguma forma, estarmos próximos de quem gostamos sem termos que estar em contacto físico. E, portanto, quando falamos em evitar o isolamento, é realmente evitar que a pessoa deixe de ter contacto, de falar com os outros, de estar em família, sobre todas as formas de estar, ok? Portanto, entendam que com este livro não estou a dizer que face a esta pandemia para nós prevenirmos o envelhecimento devemos estar uns com os outros. Podemos estar de outras formas. Ainda ontem tinha uma amiga minha que fez anos durante esta situação toda, não podíamos estar todos juntos, fizemos uma chamada de Zoom e acabamos por fazer a festa por lá, pusemos a conversa em dia, ou seja, acabou por ser uma forma diferente, claro que não é o ideal, mas estivemos juntos na mesma. E isto é muito importante para sabermos dos nossos amigos, para sabermos da nossa família e realmente sentirmos que temos um papel na nossa comunidade e que podemos ajudar. Percebam isso, ok? Para a prevenção do envelhecimento, o termos relações com os outros é muito importante. E isto, obviamente, é uma área que foge um bocado da alimentação, por isso é um capítulo que eu não exploro muito. Mas acho que é importante tocar nesse ponto. Acho que o estarmos ligados realmente tem muito impacto. E isto porquê? Porque, mais uma vez, quando falamos de fome emocional, muitas pessoas, quando estão sozinhas, ainda que vivam acompanhadas, não vivam sozinhas, em momentos em que se apanham sozinhas, sentem que acabam por ter mais compulsão alimentar, mais episódios deste fome emocional. Porquê? Porque este isolamento ou este estar sozinhos significa que nós não estamos bem, de alguma forma, e nós também nem sequer paramos para pensar sobre isso, simplesmente vamos comer, resolvemos o problema, ficamos a sentir piores a seguir, mas continuamos porque a seguir vamos dormir. E isto são ciclos muito viciosos que é preciso realmente nós tentarmos promover. Portanto, promovermos as nossas relações, termos estas oportunidades de amor, de partilha, são muito importantes para a nossa saúde, ok? E isso é uma daquelas coisas que falo muito. Depois, obviamente, tinha que tocar no assunto do envelhecimento da pele e falo aqui mais uma vez sobre antioxidantes, sobre polifenóis, todas aquelas coisas que nós ouvimos falar nos anúncios dos cremes e tudo que sejam produtos de cosmética. Falo aqui no livro também como é que nós vamos buscar esses nutrientes à alimentação, como é que nós promovemos a formação natural de colagênio e de ácido hialurónico, como é que nós temos uma alimentação que vai evitar, por exemplo, a formação de manchinhas na pele, a formação das rugas. Portanto, há muitas coisas aqui que falo sobre isso. Este livro realmente foi um livro que já devia ter saído no início de 2020, acabámos por ir adiante por causa da situação toda da pandemia, mas que foi muito giro em termos de estudo, porque me permitiu estudar várias áreas daquilo que é importante e que estão relacionadas com o nosso estilo de vida para a prevenção do envelhecimento. Então eu acho que este livro acaba por focar um bocadinho, e por isso é que eu vos dizia que é mais geral, foca-se um bocadinho em tudo isso. Falando especificamente em alimentação, também tentei perguntar aqui, ou explorar aqui neste livro, digamos assim, a importância de uma alimentação biológica e se realmente uma alimentação biológica vai tendo evidência de que pode ser mais saudável a nível de prevenção do envelhecimento, porque nos expõe a menos toxinas. Portanto, falo um bocadinho sobre isso aqui. Tenho aqui umas tabelas muito giras sobre trocas alimentares que nós podemos fazer, trocar determinados ingredientes por outros no nosso dia-a-dia, não quer dizer que tenha que ser sempre, mas trocar alguns ingredientes
faz toda a diferença depois na quantidade calórica e no tipo de nutrientes que nós estamos a ingerir. Falo aqui também sobre alguns snacks, e isto é muito importante, muitas pessoas nunca sabem muito bem o que é que vão de comer nos snacks, à meia da manhã, à meia da tarde. Eu aqui dou-vos alguns exemplos do que é que são escolhas equilibradas. Temos também um gráfico muito giro, e este gráfico no Superalimentos foi algo que nós também tentámos explorar, de sazonalidade, ou seja, tentámos perceber quais é que são as alturas do ano em que nós devemos escolher determinados alimentos em função não só da época e, portanto, pensando na questão da sustentabilidade alimentar, mas também em função dos nutrientes que elas têm, porque nós sabemos que os alimentos da época tendencialmente nos vão dar os nutrientes que nós precisamos naquela altura. Não é por acaso que no inverno nós temos tantos alimentos fontes de vitamina C, temos tantos citrinos, temos tantos kiwis, portanto, acabamos por ter durante o tempo frio um reforço de nutrientes que nós realmente precisamos. Temos também de ferro nesta altura através dos legumes de folha verde escura. Isto são só alguns exemplos, não é? Mas a forma de nos alimentarmos e comprarmos os legumes que estão na época e não irmos com a lista já feita do eu agora preciso de berinjelas. Não, se calhar quando formos comprar os nossos legumes e a nossa fruta, pensarmos o que é que está na época agora, olharmos para as prateleiras e trazermos mais disso, desses alimentos. Não só é mais barato, como é mais sustentável e é muito mais saudável. Obviamente, depois tentei aqui explorar um bocadinho esta questão dos macronutrientes, falando de alimentos. Eu acho que é muito importante vocês perceberem o que é que são as gorduras, quantas calorias têm as gorduras por grama, que tipo de gorduras é que são mais saudáveis. Posso trocar azeite por manteiga, posso consumir margarina, devo consumir óleo de coco. Tento explicar isto tudo aqui. Hidratos de carbono, a mesma história. O que é que são os hidratos de carbono? Que tipos de hidratos de carbono é que eu posso comer? Porque é que a fruta também tem hidratos de carbono e o arroz também, mas normalmente nas dietas de emagrecimento se tira o arroz e não se tira a fruta? O que é que são as fibras? Porque é que as fibras não contribuem tanto para o valor calórico e são muito mais importantes para o intestino? Porque é que as fibras podem fermentar mais? Porque é que se eu aumentar o teor de fibras na minha alimentação posso ficar a sentir-me com a barriga um bocadinho mais inchada? O que é o índice glicémico? O que é que são os açúcares e de onde é que eles vêm? Explico-vos aqui, tenho assim umas tabelas muito giras também do índice glicémico para vos mostrar realmente onde é que nós nos alimentos vamos encontrar mais teor de açúcar, menos teor de açúcar e como é que nós damos a volta a isto, não é? Um alimento que tenha um índice glicémico maior não significa necessariamente que seja mau, eu tenho que saber fazer uma boa combinação para que ele tenha um índice glicémico menor. Depois entramos na parte das proteínas, mais uma vez, as calorias, se eu devo aumentar, se não devo, porque é que se fala tanto em hiperproteicas, onde é que eu vou buscar os aminoácidos que preciso, se eu quiser fazer uma alimentação que seja mais equilibrada entre carne, peixe e vegetariano, como é que eu vou buscar os nutrientes que preciso e onde, se eu quiser ser vegan, onde é que eu vou buscar os aminoácidos que preciso, e portanto tem aqui também tabelas muito giras com quantidade de proteína por alimentos, tabelas onde eu explico onde é que estão os aminoácidos essenciais que vocês precisam e que alimentos é que podem combinar, ou seja, é mesmo um livro para estudar e sublinhar. Depois, obviamente, tinha que falar do hot topic do momento, que é o jejum intermitente, portanto, teve que ser, apesar de eu já ter falado muito e até ter um episódio do podcast que fala sobre o jejum intermitente, achei realmente que era importante nós termos aqui resumidamente os conceitos daquilo que é o jejum intermitente, porque realmente é uma tendência que cada vez é mais suportada pela ciência, cada vez está a ser mais estudada, não propriamente pela parte das dietas, não propriamente para emagrecer, mas pela prevenção de doenças. E como é que o jejum nos pode ajudar realmente ao longo da nossa vida a conseguirmos equilibrar o nosso organismo e o que é que este processo do jejum faz? A ciência o que nos tem dito é que o corpo fica muito mais ativo e muito mais preparado para lidar com determinados ataques ou reconhecer determinadas células que não seria suposto estarem a ser formadas, e isso realmente para a prevenção de doenças é incrível. Depois, isto é um livro muito prático. Se eu vos estou a explicar muitas coisas e a dar muitos conhecimentos, obviamente eu não podia deixar de falar sobre rótulos. E, portanto, falo-vos aqui um bocadinho sobre como é que podem ler os rótulos. Tem aqui uma tabela nutricional, a lista de ingredientes, como é que os alimentos são listados, que outros alimentos é que têm os açúcares e onde é que nós podemos ir buscá-los, o que é que são as alegações nutricionais, o que é que significa o alimento ser mais rico em fibra, menos rico em fibra, ou rico ou baixo em gorduras, etc.
Depois, obviamente, se estamos a falar de prática, estamos a falar de cozinha e, portanto, tentei também explicar-vos como é que os métodos de confecção também afetam a forma como nós digerimos os alimentos, o que é mais saudável, quais é que são os cuidados, por exemplo, em termos de temperaturas que nós devemos ter com cada método de confecção, que tipo de gorduras é que podemos usar para cozinhar ou quais é que são as vantagens e desvantagens destes métodos de confecção. E por fim, claro que se falamos em métodos de confecção, falamos em receitas. Os meus livros têm sempre uma grande parte, e olhem, estamos na página 80 aqui de introdução, portanto são muito, realmente eu tentei realmente fazer uma introdução bastante completa para que vocês tivessem toda a informação que precisam sobre este tema. Não se sentissem desamparados, porque muitas vezes acho que há muita formação dispersa e depois nós sentimos um bocadinho perdidos. Portanto, aqui tentei compilar tudo. E nas receitas, que são ainda bastantes, porque este é um livro de 300 páginas, nas receitas, quais é que foram os critérios que eu usei? Tentei que nós tivéssemos receitas de pequenos almoços, sobremesas, refeições principais. Tem receitas de carne, peixe, vegetarianas. Tem receitas com muitas formas divertidas de cozinhar os legumes. Porquê? Porque acho que com ingredientes simples nós conseguimos fazer coisas muito interessantes, mas há muito poucas ideias de como é que nós podemos cozinhar os legumes de forma apelativa. Então tentei explorar isso um bocadinho aqui. Fazermos saladas que são mais bonitas, são mais apelativas, têm mais cor. Incluir ingredientes no prato que puxem pela nossa vontade de comer, porque isso é muito importante. Muitas vezes acabamos por ter uma alimentação que não é colorida, não é divertida e, portanto, se calhar eu vou comer uma posta de peixe com brócolos cozidos que é saudável, mas é tão desinteressante, não é? E como é que eu posso puxar por uma alimentação que realmente seja mais apelativa, comendo alimentos que são realmente saudáveis e que são pouco calóricos, mas que são nutricionalmente muito densos, porque têm os nutrientes todos que eu preciso. E utilizando aqui a ponte da alimentação vegetariana, já disse isto várias vezes, eu não sou vegetariana, mas são tipos de receitas que eu incluo muitas vezes, porque acredito realmente que uma alimentação de base vegetal seja a mais equilibrada a longo prazo. E atenção, quando digo base vegetal, não é vegetariana, porque a ciência todos os dias muda e nós temos assim uma tendência para perceber que uma alimentação que seja um bocadinho mais piscívora, ou seja, que inclua ovos, peixe pontualmente, acaba por ter realmente mais evidência de ser o mais equilibrada possível e, portanto, também tentei aqui incluir receitas nesse sentido. Obviamente, não encontram aqui carnes vermelhas, não encontram laticínios, encontram, eu acho que pouquíssimo glúten. Algumas receitas têm aveia, portanto têm algum glúten, mas a maior parte delas são com alternativas. E realmente tentei trazer-vos aqui ideias básicas que pudessem aproveitar no vosso dia-a-dia, que pudessem aplicar para toda a família, com muita cor, com empratamentos bonitos, para que isto também seja uma forma de incentivarmos os outros, porque nós, na realidade, comemos com os olhos e todos nós precisamos de também esmerarmos um bocadinho na forma como apresentamos a alimentação se queremos mudar alguns comportamentos. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado desta explicação, que vos tenha ajudado a perceber um bocadinho melhor o que é que este livro inclui. Dentro destas situações todas de confinamento, realmente é difícil poder-vos mostrar o que é que vocês podem encontrar quando tudo que nós temos visto hoje em dia são tendências cada vez maiores para as pessoas comprarem no online e tem sido muito difícil realmente as pessoas irem às livrarias e, portanto, espero que este episódio do podcast vos tenha ajudado realmente a perceberem o que é que podem encontrar neste livro e o que é que podem esperar dele se tiverem que comprar online sem o terem folheado primeiro. Outra coisa que vos queria dizer também, quero relembrar-vos que através do Patreon vocês têm a possibilidade de receber todas as semanas uma newsletter com receitas de entradas, pratos, sobremesas, snacks, portanto um plano semanal de receitas e neste caso a newsletter que nós enviamos tem um plano vegetariano e depois outro que é com carne e peixe. E isto na realidade é para vos ajudar a perceberem que vocês até podem ter uma alimentação perfeitamente clássica em casa, mas se quiserem de vez em quando fazer algumas receitas vegetarianas, aquele plano permite-vos, porque tem lá algumas que se vos despertarem a atenção vocês podem fazer. Da mesma maneira que como tem sempre pequenos almoços e snacks, giros, divertidos, maioritariamente de base vegetal, vocês podem não começar necessariamente pelo almoço e pelo jantar com receitas vegetarianas, mas apostar mais em receitas de snacks e pequenos almoços que sejam diferentes e que sejam 100% vegetais, por exemplo. E isto é uma forma de realmente irem começando devagarinho a mudar a vossa alimentação. Mas através do Patreon tem essa possibilidade.
É só irem lá espreitar, nós pomos todos os links e conseguem realmente ter semanalmente este suporte que vos vai ajudar, não só através das receitas que têm aqui do livro, mas depois também recebendo inspiração todas as semanas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas sobre o livro, já sabem que podem comentar no podcast, podem mandar mensagem através das redes sociais. No YouTube, deixem os vossos comentários sobre o livro, o que é que acharam, as vossas dúvidas também. Ativem as notificações para saberem sempre quando é que saem tanto os episódios do podcast como os episódios no YouTube. E muito obrigada. Até para a semana. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!